Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós, na Igreja de Deus, observamos os dias santos anuais de Deus. A pergunta pode ser a seguinte: aonde é que nós obtemos a autoridade para observar esses costumes, digamos assim, ou tradições, ou dias, da maneira que nós observamos? E particularmente, conforme agora nos aproximamos a estação festiva do início do ano, particularmente a Páscoa e dos dias asmos, onde é que obtemos essas instruções de Deus? Queridos irmãos, nós vivemos em tempos difíceis. Certamente, o mundo hoje em dia é difícil. E nós todos observamos os tempos. E por isso, lê-se em Lucas 21, em Lucas capítulo 21, versículos 39 a 31. Lucas 21, versículos 29 a 31, diz assim: Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vês a figueira e todas as árvores. E quando começam a brotar, vendo-as, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. E, queridos irmãos, quando vemos o que está a acontecer no mundo, sabemos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. E, queridos irmãos, mas que beleza será quando Jesus Cristo voltar e estabelecer o reino de Deus na terra para nos dar paz a esta terra. Mas que grande esperança nós temos. E essa esperança, queridos irmãos, está revelada a nós pelo plano dos dias santos de Deus. O plano dos dias santos de Deus, que são bem explicados neste guia de estudo bíblico, que é a promessa de esperança para toda a humanidade. É a esperança para a nossa família humana, queridos irmãos. A única esperança que temos. E por isso, diz assim: em verdade vos digo, continuando a ler no versículo 32, que não passará esta geração. Queridos irmãos, acredito que estamos nesta geração final. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isto vai acontecer. Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Queridos irmãos, vivemos em tempos perigosos. Espero, queridos irmãos, que este dia não venha a vós repentinamente, que vocês estejam preparados. Pois já há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. E por isso diz no versículo 36, vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Queridos irmãos, precisamos de estar em pé na presença do Filho do Homem. E precisamos, para poder escapar, precisamos de vigiar a todo o tempo, orando. Sim, vigiar as coisas no mundo, para estarmos prontos, sabendo que está perto, mas principalmente vigiar a nossa própria atitude, para que não estejamos sobrecarregados, como diz, com consequências das coisas deste mundo, do mundão, e com preocupações deste mundo. Queridos irmãos, temos que nos analisar. Existe um diabo, e este diabo tenta dividir,
tenta destruir a Igreja de Deus. Ele quer destruir a pregação da boa nova do reino de Deus. E por isso, queridos irmãos, precisamos de nos vigiar e ter cuidado para que possamos estar a fazer esta obra, queridos irmãos. E por isso nós observamos os dias santos de Deus, porque nos revelam o plano de Deus de salvação para a humanidade. Nós observamos, por exemplo, agora, nos dias adiantes, a Páscoa e os dias dos pães asmos. Porquê? Baseada em que autoridade? Porquê é que devemos de observar esses dias e como observamos esses dias? E por isso, esse é o propósito do meu sermão hoje. Em primeiro lugar, quem tem a autoridade de nos dizer para observar os dias santos? Quem tem essa autoridade? Não são esses dias judaicos? Vejam comigo, se faz favor, em Levíticos, capítulo 23. Levíticos, capítulo 23. Diz assim, a começar no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. Quem disse? O Senhor. Foi o Senhor que falou. Foi uma mensagem de Deus. Não é uma tradição pagã, é uma mensagem de Deus. E disse assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor. Queridos irmãos, isto são festas fixas do Senhor. São de Deus, são do Senhor. E são festas fixas. A palavra hebraica aqui é moed, que significa ao tempo determinado. Ao tempo determinado. Que proclamareis, que deves de proclamar durante esse tempo. Quando essa estação se aproximar, proclamas. Está claro? Não é o Pedro, o Paulo e sei a pessoa aí a falar no meio da estrada que vai proclamar. São os serventes de Deus. São os sacerdotes, os levitas, aqui, mandados por Moisés para proclamar esses dias. E depois diz, serão santas convocações. Santas convocações. Isto é, oportunidades que são uma chamada, que são uma assembleia sagrada para o povo de Deus se reunir. São santas porque Deus está presente nelas. Porque Deus as santificou. Deus as santifica. E por isso, são um mandamento. A autoridade que recebemos vem de Deus. Deus é que nos diz para as observar e quando. Vejamos continuando aqui. 7 dias trabalhareis, mas ao 7º será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhuma obra farás, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Sabemos quando é o sábado. Mas então, falando acerca das outras festas anuais. Versículo 4 diz assim, são estas as festas fixas, estas moed, no seu tempo determinado, do Senhor. As santas convocações que proclamareis. O sábado Deus proclamou já quando é o sábado. De 7 em 7 dias. Mas as festas fixas do Senhor são para ser proclamadas no seu tempo, na sua estação determinada pelos sacerdotes, levitas, que nós recebemos hoje em dia através dos hebreus. Recebemos o calendário deles, que Deus deu a eles, e recebemos esse calendário. Não é nós que vamos decidir quando são esses dias, foi dado pela autoridade que Deus instalou. A quem Deus deu essa autoridade de estabelecer esses dias. Não foi a nós de decidir quando é que esses dias são. E depois, como é que os observamos? Como é que os observamos? Vejamos então aqui em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2.
Colossenses capítulo 2, versículo 13, começando no versículo 13. Diz assim, Ele nos libertou, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Isto é, vocês não estavam arrependidos, não tinham cortado essa carne de pecado da vossa vida. Por isso, por causa das transgressões e da circuncisão da vossa carne, particularmente mental, essa circuncisão mental. Vos deu vida juntamente, vocês estavam mortos, mas agora nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos, todos os vossos pecados do passado. Tendo cancelado o escrito de dívida. O escrito de dívida é dizer, deves uma coisa, o quê? O salário do pecado é a morte. Esse é o escrito de dívida. Mas que as pessoas tinham, que era contra nós, o escrito de dívida aqui particularmente, é que está a falar, é que constava de ordenanças. Ordenanças, no grego é dogma, ordenanças. Quais ordenanças eram estas? Vejam, por exemplo, no versículo 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Aqui define quais são as ordenanças. Que não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas de homens. Porque, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Isto era parte do gnosticismo. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Gnosticismo era esta sabedoria. Com culto de si mesmo e de falsa humildade. E de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui está a falar, vê-se que eram ordenanças que eram preceitos e doutrinas de homens. E por isso, continuando aqui a ler no versículo 14, diz, tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e constava de ordenanças. Vocês tinham estas coisas, têm que fazer isto, não toquem naquilo, não toquem no outro, não fazem aquilo outro. Essas ordenanças que eram parte de preceitos e doutrinas de homens. O qual nos era prejudicial. Jesus Cristo removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Encravando este escrito de dívidas que constava de ordenanças, pôs isso na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E depois continua aqui a falar acerca de como observar os dias santos. Diz, não façam essas coisas, não era de não tocar, não fazer isto, estas coisas, princípios falsos, mas diz aqui, ninguém, pois, vos julgue. Ninguém vos diga, olha, façam desta maneira ou daquela maneira, não estejam a julgar por causa da maneira que vocês comem ou bebem, ou nos dias de festa, ou no dia da lua nova, que o único dia de festa que é uma lua nova é o dia das trombetas, ou os sábados, plural, isto é, os sábados anuais e os sábados semanais. Ninguém vos julga por como vocês observam isto. Porque todos esses dias, tudo isso, tem sido sombra de coisas que haviam de vir. Os sábados, os dias santos, o plano dos dias santos, todos representam, todos apontam para coisas para vir. Para o plano de salvação de Deus. Porém, o corpo de Cristo. A palavra está em itálico, não está no grego, por isso devia de ser traduzido, porém, o corpo de Cristo. Assim, está a dizer aqui no versículo 16 e 17, ninguém vos julgue, exceto o corpo de Cristo. Ninguém vos julgue por causa da comida ou bebida, ou como observam os dias santos ou os sábados, porém, o corpo de Cristo é que vos julga. É que vos
diz como guardar os dias santos. E o que é o corpo de Cristo? Vocês bastam olhar uma página atrás, ou duas, na vossa Bíblia, em Colossenses capítulo 1, versículo 24, ao fim desse versículo diz assim, a favor do seu corpo, que é a Igreja. O corpo de Cristo é a Igreja de Deus. E por isso diz assim, em Colossenses 2, 16 e 17, está a dizer, ninguém vos julgue acerca de como beber ou comer durante os dias de festas, ou o dia das trombetas, ou os sábados, exceto a Igreja de Deus. Ninguém vos julgue, exceto a Igreja de Deus. Por isso, quem tem a autoridade de dizer a você para observar os dias santos? Deus. E Deus deu autoridade à Igreja de Deus para nos dizer como os observar, porque temos agora uma guarda, uma observância de acordo com o ensino do Novo Testamento. Então vamos começar então na primeira festa que devemos observar, voltando então a Levíticos 23. Levíticos 23. Levíticos 23. Levíticos 23. Está aqui. Acabamos de ler no versículo 4, estas são as festas fixas do Senhor. E no versículo 5, depois diz, no mês primeiro, aos 14 do mês, isto é, no primeiro mês, ao dia 14 do mês, no crepúsculo da tarde, isto é, aquele lusco-fusco, depois do pôr do sol, quando o dia 14 começa, é a Páscoa do Senhor. Queridos irmãos, a Páscoa é no primeiro mês, no dia 14 do mês. Quer dizer que é uma coisa anual. Não é quando eu me apetece fazer, não é todas as semanas, não é todas as semanas vamos tomar a Páscoa, não é todos os meses, não é de 3 em 3 meses, é uma coisa anual. No primeiro mês do calendário de Deus, no dia 14 desse mês, após o pôr do sol, isto é, no crepúsculo da tarde, começa a Páscoa. E no dia 15 desse mês, que é o dia seguinte, é a festa dos pães asmos do Senhor, por 7 dias. No primeiro dia tereis santa convocação, nem obra servil farás. E a mesma coisa também no 7º dia. O primeiro dia é um sábado anual, o dia 15, e o 7º dia, que é o dia 21, é outro sábado anual. Por isso temos a Páscoa no dia 14, que começa após o pôr do sol, e temos o dia 15, que é um sábado anual, em que nenhuma obra servil fareis. Então vejamos então a Páscoa. Quando foi estabelecida aqui, em Êxodos capítulo 12. Êxodos capítulo 12, a Páscoa. Começamos a ler no versículo 1. Vocês sabem, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É o primeiro mês do ano. Começou a explicar a ele quando era. E então explicou, não vou ler agora os versículos todos, mas aqui diz no 10º dia, vocês põem de lado um cordeiro. E depois diz assim, no versículo 6, e guardarás esse cordeiro até o 14º dia chegar. O 14º dia, quando chega, é após o pôr do sol. Então, imediatamente após o pôr do sol, que o 14º dia chega, vocês vão matar este cordeiro que tinham guardado ou separado desde o dia 10. E guardareis até ao 14º dia deste mês,
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Isto é, depois do pôr do sol, isto é, quando o 14º dia começou. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que morreram. E depois vocês sabem que, continua aí, que depois vocês comem essa refeição da Páscoa, como diz assim no versículo 11, e depois no versículo 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Como vêem, mataram o cordeiro depois do pôr do sol, ao começo do dia 14. Naquela noite, à meia-noite, diz assim: passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Páscoa. Passar por cima. Páscoa é uma palavra semelhante à palavra hebraica de passar por cima. E aí o significado de Páscoa, o dia da Páscoa, o dia de passar por cima. Passou por cima à meia-noite. Por isso o dia começou ao pôr do sol, mataram o cordeiro, puseram sangue nas portas. E à meia-noite, com esse sangue aí, diz aí, o Senhor passou por cima e matou os primogênitos. Diz: quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Diz assim, versículo 12: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Eu sou o Senhor. Foi o Senhor que fez isso. Por isso esse dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Isso é o dia 14 desse mês, do primeiro mês do ano. Ora, os símbolos, vê-se aqui, que representa Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, e que ele passa por cima dos nossos pecados. É o simbolismo deste cordeiro, que aponta para Cristo, que é uma sombra em antecedência da realidade que viria depois, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. No mesmo dia, no mesmo período, no mesmo dia, no dia 14. Então vejamos a história aqui de como Jesus Cristo observou a Páscoa e como e quando ele a observou. Vejamos então em Mateus, versículo 26. Mateus, versículo 26. Vejamos então, Mateus capítulo 26, versículo 2. Mateus capítulo 26, versículo 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado durante a Páscoa. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Talvez uma melhor tradução, acho eu, seria quando o primeiro dia dos asmos se aproximava, porque ainda não tinha chegado. Como veem, os dias dos asmos começam no dia 15. Eles ainda estavam a preparar-se para a Páscoa, que seria no dia 14. Mas isto é um coloquialismo, quando as pessoas observam estes dias de ano a ano, falam esta estação, este período, olha, é o período dos dias asmos. Embora a festa própria seja em certos dias específicos, as pessoas, quando falam um coloquialismo, já estão a falar quando os primeiros asmos já se aproximavam. Vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Muito claro
que iam comer a Páscoa do Antigo Testamento. E vai continuando a ler no versículo 18. E ele lhe respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenavam e prepararam a Páscoa. Queridos irmãos, não há dúvidas aqui de qual era o dia. Sabiam muito bem qual era o dia. Jesus não adiou ou mudou o dia, nada. Sabiam muito bem. É o dia da Páscoa, se aproximava. Ninguém fez questão. Mas é o dia errado, ou coisa assim. Não, sabiam todos muito bem quando era o dia. É o dia da Páscoa. Se aproximava o 14, o dia 14. Chegada à tarde, como vê no versículo 20, isto é, após o pôr do sol, à tardinha, já estava noitinha e tal, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Isto é, agora no dia 14, já tinha começado o dia 14. E vê-se aqui, tal como o mandamento, foi no dia 14. Vamos saltar um bocadinho mais à frente, aqui no versículo 26. No versículo 26. Enquanto comiam, estavam ali, tiveram refeição, tinham comido e ainda estavam ali na conversa, a conversar e a falar. Vê-se aqui no versículo 26. Tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu pão. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aqui vê-se que Jesus veio à tardinha, vê-se aqui no capítulo 26, começando no versículo 20, chegando à tarde, pôs-se ele à mesa, e comeram. Enquanto comiam, ele disse: olha, um de vós vai-me trair. E vamos ler um pouco mais disso daqui a pouco, vamos voltar a este ponto aqui daqui a pouco. E depois no versículo 26, vê-se aqui que diz que ainda que comiam. Vamos ver noutros versículos, vamos ver que de facto isto já tinham acabado a refeição por si própria. Mas ainda estavam sentados à mesa, ainda estavam a falar e tal, porque é como as pessoas falam, isto é coloquialismos, quando falam. Sim, uma pessoa depois de comer a refeição, e depois fica sentada ali à mesa numa conversa. E pode-se dizer que ainda estavam a comer, mas a refeição principal já tinha sido completada. E então Jesus Cristo vê-se aqui que mudou ou estabeleceu, digamos assim, os símbolos do Novo Testamento, que é o pão e o vinho. Vejamos então no versículo 31. Versículo 31. Diz assim: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Nessa noite, na noite da Páscoa, do dia 14, diz assim: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Nessa noite, a noite do 14. Vejam então no versículo 34. E replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu, Pedro, vais-me negar 3 vezes. Porque Pedro disse: não, eu nunca vou te deixar. Então Jesus disse: não, nesta mesma noite, antes do galo cantar, me vais negar 3 vezes. Por isso vemos aqui que Jesus celebrou a Páscoa corretamente, ninguém duvidou que estava no dia errado, e vê-se que nessa mesma noite, do dia 14, foi na noite em que Pedro disse: não, eu não vou negar a ti, mas Jesus Cristo disse que ele o ia negar 3 vezes antes do galo cantar. Foi nessa mesma noite, como vimos, que Jesus Cristo instituiu os símbolos do Novo Testamento, da Páscoa do Novo Testamento. Vejamos então agora em João, capítulo 18.
João capítulo 18. João 18, versículo 25. João 18, versículo 25. Lá estava Simão Pedro, arguando-se. Perguntaram depois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele disse: não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Jesus disse: não. E então o galo cantou. Fiz aqui que foi nessa noite que estamos a falar, aproximando-se a madrugada, que Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Tal como Jesus Cristo disse que aconteceria nessa mesma noite. Vejamos então no versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Aproximava-se agora a madrugada, ainda do dia 14. Porque, como sabem, começa à noite e depois a parte do dia, a parte clara do dia. Diz assim, era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório, isto é, os judeus não entraram no pretório, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Vê-se aqui que os judeus ainda não tinham comido a Páscoa. Então como é isso? Jesus Cristo comeu a Páscoa com os discípulos e os judeus ainda não comeram a Páscoa? Correto. Porque o que estamos aqui a ver é que o judaísmo já tinha corroído a Páscoa. Estavam agora a comer a Páscoa, estavam a matar o cordeiro só ao fim do dia 14, para só a comerem a Páscoa no dia 15. Ao começo do dia 15. Que, como vimos, pelo mandamento, a Páscoa é no 14 e o dia 15 é o primeiro dia dos asmos. Eles já tinham corroído a guarda da Páscoa. E porque não estavam a guardar a Páscoa no dia 14, mas estavam a guardar a Páscoa no dia 15. Mas não eram todos. Alguns sabiam muito bem que devia ser no dia 14 e assim faziam, mas um grande grupo religioso fazia isso mais tarde. Vejamos então, continuando então no capítulo 19 de João, 19, versículo 14. Diz assim: e era a Parasceve, isto é, a preparação pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Cerca da hora sexta, que era cerca da hora sexta, cerca de, se estou correto, cerca do meio-dia. Perdão, isto era no período de João que está a escrever aqui, e na hora sexta era às 6 da manhã, porque João escreveu isto já bem depois. A Epístola de João, deixem-me cá conferir aqui exatamente, a Epístola de João foi escrita cerca de, deixem-me cá ver, do ano 90. Isto foi cerca de 20 anos depois da destruição do templo. E por isso já não era, digamos assim, debaixo de um governo com administração judaica, mas já estavam debaixo de uma administração romana, e durante esse período já contavam as horas, como os romanos contavam, da meia-noite, e por isso à sexta hora já seria, digamos assim, como contamos as horas hoje em dia, e seria cerca das 6 horas da madrugada. E então diz assim, disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam. E vê-se aqui que era o dia da preparação da Páscoa. Era o 14, a caminho do 15, porque eles observavam a Páscoa no dia errado, como já vimos. Continuando então no versículo 31, então os judeus
para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande dia aquele sábado. A preparação era para o sábado, era o dia da preparação, eles chamavam de dia de preparação para a Páscoa, mas era para o sábado. Qual é o sábado? O dia 15, que era o primeiro dia da festa dos Pães Asmos, que era um sábado. Então vê-se aqui que era o dia 15, estava a preparar-se para esse sábado, que era o dia 15, que era um grande sábado. Um grande sábado. Como temos material, para vocês podem ver que esse sábado, no ano em que Cristo morreu, esse sábado anual, foi, na verdade, numa quinta-feira. E por isso se aproximavam isso antes do pôr do sol ao fim da quarta-feira e queriam tirá-lo da cruz para o sepultar antes do sábado, que era, nesse caso, numa quinta-feira, o sábado anual, o primeiro dia dos Pães Asmos. E então vejam também aqui no versículo 42, diz assim: ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Depositaram ainda nesse dia da preparação, antes do dia 15. Isto tudo aconteceu no dia 14. Por isso, no dia 14, ao fim do pôr do sol do dia 13, ao dia 14, Jesus comeu a Páscoa do Antigo Testamento. Após ter comido isso, instituiu os novos símbolos da Páscoa do Novo Testamento, do pão e vinho. Depois saiu daí, tornou-se prisioneiro. Pedro o negou 3 vezes. Depois foi crucificado e morreu ainda, tudo nesse dia da preparação. E foi sepultado ainda ao fim desse dia, pouco antes do pôr do sol, que era uma quarta-feira. Porque após o pôr do sol começava o dia 15, que seria para uma quinta-feira, que era um dia de sábado anual, como nós descrevemos isso bem na explicação dos dias santos de Deus. Queridos irmãos, continuando então, vê-se aqui que Jesus Cristo mudou os símbolos da Páscoa, mas Jesus Cristo também instituiu outra cerimónia para a Páscoa. Vejam em João capítulo 13. Em João capítulo 13, ele instituiu uma nova cerimónia. E essa cerimónia é o lava-pés. Em João capítulo 13, vê-se aqui a cerimónia do lava-pés que ele instituiu, que é uma cerimónia que ensina humildade e uma atitude de serviço. Ele então instituiu essa, vocês podem ler no versículo 1 a versículo 17. E ele disse: eu vos dou um exemplo para vocês fazerem o mesmo. Vejamos então a própria ordem da Páscoa, a própria sequência destas coisas na Páscoa. Vejamos aqui, a própria sequência da Páscoa é que o lava-pés é primeiro. Vejamos então no versículo 10 do capítulo 13. Porque eles dizem: quem já se banhou não decida lavar senão os pés, quantos mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Está a dizer aqui que precisam fazer o lava-pés. E vejam então no versículo 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E aqui vê-se que aquele que come comigo o pão levantou comigo o calcanhar. Isto é, o Judas comeu a refeição e, além disso,
a refeição do Antigo Testamento, mas, além disso, depois da refeição, participou do lava-pés. Jesus lavou os pés de Judas. Vejamos então também aqui no versículo 21. Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele que ele amava. Isto era o João. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, isto é o João, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E respondeu-lhe Jesus, versículo 26, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Vê-se que isto foi depois do lava-pés, e deu o pão a Judas, este pedaço de pão. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse-lhe Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhes dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara para que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado de pão, saiu logo e era noite. Judas saiu. Vê-se que Judas fez a lavagem dos pés, fez o lava-pés. Jesus Cristo lavou os pés de Judas. Voltando então a Mateus 26, onde estávamos há pouco, que eu disse que voltaria a esse ponto quando eu estive a ler aí, Mateus 26, versículo 20, vê-se aqui que Judas não tomou parte dos símbolos novos do Novo Testamento, exceto tomou parte do lava-pés. Mateus 26, versículo 20. 26, Mateus 26, versículo 20. Como disse, chegar à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, está aqui a chegar a este ponto, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por outro a perguntar: sou eu, sou eu? E ele diz: aquele que mete comigo a mão no prato. E ele foi com ele, com a mão, meteu aqui o pão um bocadinho, deu a Judas, foi lá com ele ao mesmo tempo. E deu a Judas: me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascidos. Então Judas, que o traía, perguntou: cá sou eu, mestre? E respondeu Jesus: tu o disseste. Como vimos de João, isto foi depois do lava-pés. E como vimos João, imediatamente após isto, ele saiu. Isto é, após o lava-pés, Judas saiu. Isto é, ele saiu antes dos novos símbolos do Novo Testamento, do pão e do vinho, que estão descritos no versículo 26 e 27. Então, qual é o significado da Páscoa para nós hoje em dia? O significado da Páscoa, queridos irmãos, está aqui em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançai fora o velho fermento para que seja nova massa, como sois de facto sem fermento. Sim, sois fermento, porque está a falar aqui durante este período dos dias asmos, e diz a eles que vocês são sem fermento. Pois, porém, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ou a nossa Páscoa, como está na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida, foi imolado. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é aquele cordeiro, simbolicamente, que era simbolizado no Antigo Testamento, que era matado. Agora, no Novo Testamento, Jesus Cristo foi o cordeiro para nós. E ele fez isso uma vez por sempre. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, é o nosso cordeiro que foi sacrificado por nós. Ora, um bocadinho mais adiante, no mesmo livro, na mesma epístola, em capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11,
Vê-se aqui que eles não estavam a observar a Páscoa corretamente e então Paulo os corrige para observarem a Páscoa de uma maneira mais correta. E diz aqui assim no versículo 20 a 22, diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Quando vocês se reúnem para observar a Páscoa, vocês não estão a observar a Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa judaica, a Seder. Vocês não estão a observar isso. Não estão a fazer a ceia do Senhor, mas estão a observar a Páscoa do Novo Testamento. Porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Sim, vocês devem comer em casa ou coisa assim, para não estarem com fome quando forem observar a Páscoa do Novo Testamento. Mas o que vocês estão a fazer é que as pessoas vêm para aqui, têm fome, e depois alguns até têm uma grande festa e ficam embriagados e isso tudo. E isso não está correto. Isso não está correto. Não é a maneira correta de observar a Páscoa. Não tendes, versículo 22, porventura casas onde comer e beber. Vocês comam em casa. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm. Vocês vêm para a igreja de Deus, para o culto da Páscoa do Novo Testamento, que é o pão e vinho, mas não é para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, como vimos no versículo 20, não é o que observamos no Novo Testamento. Observamos os novos símbolos que Jesus Cristo instituiu. Por isso é a igreja. Ninguém vos julgue como a igreja observa isto. É a igreja de Deus que nos dá o ensino de como observar estes dias de acordo com o significado espiritual do Novo Testamento. Continuando a ler no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Ele recebeu esta instrução de Jesus Cristo próprio. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído. Após o pôr do sol, ao começo do dia 14, nessa noite que foi traído, tomou o pão. Foi no dia 14, nessa noite que foi traído, comeu o pão. E é isso que nós devemos de fazer para comemorar esse dia, para lembrar esse dia. Diz assim, versículo 14, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando? No primeiro mês, no dia 14. Por semelhante modo, depois de haver ceado, isto foi depois de ele ter ceado. A ceia já tinha completado. Como disse eu anteriormente, os novos símbolos do Novo Testamento foi depois dele ter comido a ceia. Comeu a ceia. Depois fez o lava-pés. E depois Judas saiu e depois introduziu os novos símbolos do Novo Testamento do pão e do vinho. E diz assim, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. E todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, que é uma coisa anual. Todas as vezes que fizerem isto é de todos os anos que vocês fazem isto, no dia 14, quando fizerem isto, estão a anunciar a morte do Senhor na sua data anual, até que Ele venha. Queridos irmãos, aqui se vê que a Páscoa é uma renovação de nós aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo. É uma renovação desse contrato, dessa aliança, da nova aliança. É uma renovação anual. Esse contrato é, digamos assim, reassinado anualmente. Algumas pessoas pensam que os nossos pecados são acumulados durante o ano e perdoados durante o culto da Páscoa. E por isso querem atender o culto da Páscoa, mas não atendem aos outros cultos durante o ano. E fazem isso como pessoas pensam que nunca vão à igreja, mas só vão à igreja no dia de Natal ou no domingo de Páscoa, coisa assim. Não é isso.
Não é isso. Vejam em João, capítulo 6, versículo 54. João 6, 54. João 6, 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Temos que observar a Páscoa, porque estes símbolos representam simbolicamente comer a carne dele e beber o seu sangue. Temos que fazer isso. Mas temos que viver de ano a ano, de dia a dia, diariamente, crendo a Deus e no sacrifício dele, como ele é o nosso sumo sacerdote, para ele nos ajudar em hora oportuna, sempre que seja necessário. Ele foi para o céu, agora é o nosso sumo sacerdote, e nós temos acesso através dele ao Pai, para o fazermos esse acesso quando tivermos necessidade. E por isso podemos imediatamente arrepender-nos, imediatamente aproximar-nos e pedir a Jesus Cristo para aplicar o seu sacrifício nesse momento, quando após tenhamos cometido um pecado, e ser perdoados imediatamente. Não é nada de esperar até a Páscoa. Então, quem é que observa a Páscoa? Vocês veem que no Antigo Testamento, quem observava a Páscoa eram aqueles que eram circuncisos. E se aqueles quisessem observassem a Páscoa, tinham que ser circuncisos. Vê-se isso em Êxodos 12, 43 e 48. Mas para nós é a circuncisão do coração, que é o batismo. Batizados para dentro do corpo de Cristo. E para os verdadeiros cristãos, após o verdadeiro arrependimento, após o batismo correto, após a imposição das mãos pelo ministro ordenado de Deus, para receberem o Espírito Santo de Deus, essas pessoas são circuncisas, têm a circuncisão de Cristo, isto é, circuncidas no coração. E são essas as pessoas que podem observar a Páscoa. Está claro? Os filhos mais adultos, digamos assim, com uma maior idade, que entendem estas coisas, podem estar no culto a ver, de uma maneira respeitável, mas só membros batizados é que podem participar, digamos assim, tomar parte dos símbolos da Páscoa. Por isso, é um período, uma observação solene. Não é uma grande observação de grande festa, mas é uma observação solene, da maneira que observamos, de uma maneira respeitosa. E depois disso, é a noite para ser lembrada. Depois disso, vejamos aqui em Êxodos capítulo 12. Em Êxodos capítulo 12. Êxodos capítulo 12. Versículo 40. Ora, o tempo, isto é, o tempo da peregrinação, como diz na tradução inglesa, o tempo da peregrinação dos filhos de Israel, os quais habitaram no Egito, como talvez seria traduzido de uma maneira melhor. O tempo da peregrinação deles foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Saíram do Egito na noite. Como vocês sabem, no dia 14, tiveram que matar o cordeiro. No dia 14, tiveram que pôr o sangue na porta. À meia-noite, o Senhor matou os primogênitos, nos quais não havia sangue nas portas da casa. E depois sabem que não podiam sair de casa até durante a parte da manhã, que foi a instrução. Vocês leem isso em Êxodos capítulo 12. Depois, durante a parte da manhã, Moisés lá foi falar com o faraó. O faraó disse, vocês saiam daqui. Eles então receberam coisas do
dos egípcios e, imagine, quase 3.000 pessoas se organizaram e saíram do Egito. Isso demorou um bocado de tempo de pôr o povo todo, pôr as coisas todas à pressa, pôr tudo junto e saírem. E por isso acabaram por sair durante a noite seguinte, que foi após o pôr do sol, ao dia 15, o primeiro dia dos asmos. E foi nessa noite que saíram. E por isso diz ao cabo dessa noite, versículo 42, se observará ao Senhor, porque é a noite do dia 15. A noite do dia 15. Vejam também em Números 33. Números 33. Versículo 3. Números 33, versículo 3. 33, versículo 3. Partiram, pois, de Rameses no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Saíram no dia 15. E como vimos, foi à noite, que é ao início do dia 15, após o pôr do sol. No dia seguinte ao da Páscoa. É bem claro que saíram no dia seguinte, que foi no dia 15, e que foi à noite, durante a parte da noite. Vejam também o Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: guarda o mês de Abib, celebra a Páscoa do Senhor, teu Senhor, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Foi nesse mês que saíram do Egito, saíram de noite. Como vimos em Números, foi no dia 15. E por isso essa noite, como vimos em Êxodo 12, 42, é uma noite para ser observada. E por isso na Igreja de Deus nós guardamos essa noite. Em famílias, em grupos de famílias. Às vezes pode ser que uma família possa ir a um restaurantezito onde haja uma certa privacia, podem fazer isso, mas não é um culto religioso e então nesse dia as pessoas que estão convivas explicam o significado do dia, o significado dessa noite, que representa saírem do Egito, que representa saírem do pecado. E por isso entramos nos dias dos pães asmos, nos quais não haverá fermento. Os dias dos pães asmos não haverá fermento. Vejam então no Êxodos capítulo 12, Êxodos capítulo 12, versículo 15, Êxodos capítulo 12, versículo 15. Sete dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia, que é o dia 15 do mês, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para nós Santa Assembleia, também ao sétimo dia, que seria o dia 21 desse mês. Tereis Santa Assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podes fazer. Podes fazer coisas que respeitam ao comer nesse dia, nesse sábado. E por isso, queridos irmãos, está aqui que explica que podemos cozinhar nos dias santos anuais, os sábados anuais, e está aqui a explicar porque por 7 dias, que simboliza completamente, devem de comer pães asmos, pães sem fermento. Também vimos aí que não haverá fermento na vossa casa. Diz aqui, guardai, pois, no versículo 17, a festa dos pães asmos, por naquele mesmo dia tirei as vossas hostes do terra do Egito. Foi no dia 15 que saíram do Egito, no dia dos pães asmos. Exatamente. Isso é desde o pôr do sol do dia 14 até ao pôr do sol do dia 21, por 7 dias. Versículo 19, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, por qualquer comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. E por isso vemos que temos aqui 2 sábados, o sábado
do primeiro dia dos Pães-Asmos e o sábado do sétimo dia dos Pães-Asmos. O dia 15 e o dia 21 deste primeiro mês do calendário de Deus. E vocês podem ver no site da Igreja de Deus, na secção acerca, podem ver aí o calendário, podem ver aí os dias das festas e da festa de tabernáculos e coisas assim, podem ver aí no nosso site. E por isso, queridos irmãos, vê-se aqui que a instrução foi dada para observar os dias dos Pães-Asmos. Em 1 Coríntios, capítulo 5, vê-se aqui que em Paulo estava a dizer a eles para observarem os dias de Pães-Asmos, esta festa de Pães-Asmos. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Coríntios, capítulo 5. Vamos começar a ler. Está aqui a falar nesta secção, a começar do versículo 1, mas está a explicar a ele, da maneira que diz assim, começando, vou começar a ler do versículo 6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que com um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. O velho fermento é o pecado, simbólico do pecado. E um bocadinho de fermento leveda a massa toda. Um bocadinho de pecado afeta a massa inteira, o corpo inteiro. E por isso precisamos de deitar fora esse velho fermento que é o pecado, para que seja uma nova massa, uma nova massa sem pecado. Como sois de facto, como vocês de facto estão sem fermento. Porquê? Porque estavam a observar a festa dos Pães-Asmos e por isso estavam sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, a nossa Páscoa foi sacrificada. Por isso, versículo 8, celebremos a festa. Qual festa? A festa dos Pães-Asmos. Não com o velho fermento do pecado, nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com o pão sem fermento espiritual da sinceridade e da verdade. Queridos irmãos, aqui está uma instrução bem clara no Novo Testamento que devemos de observar os dias dos Pães-Asmos. Então, como é que observamos os dias dos Pães-Asmos? Está claro, em primeiro lugar, a preparação tem que ser espiritual. Essa é primeiro e mais importante. E há cerca de um mês atrás pus um sermão no nosso site intitulado Você está crucificado com Cristo, que vocês podem ver no nosso site. Basta buscar em mídia, sermões, e depois vêm todos os sermões e podem buscar esse sermão. E podem ver então o sermão aí acerca da preparação espiritual, que é a parte mais importante. Mas além disso, a preparação também é física. Porquê? Porque as coisas físicas são símbolos de coisas espirituais. Por exemplo, nós fazemos o batismo. É uma coisa física, mas tem um símbolo de coisa espiritual. Nós, por exemplo, tomamos o pão e vinho durante a Páscoa. São coisas físicas, mas é um simbolismo de coisa espiritual. Igualmente, os Pães-Asmos, isto é, os pães sem fermento, é uma coisa física, de um simbolismo de uma coisa espiritual. Por que Deus diz que não é o dia de não terem bananas? Não comerem bananas? Porque bananas é fácil de tirar. Olha, não temos mais bananas em casa. Mas o fermento é difícil de tirar. Tal como o pecado é mais difícil de tirar. E aí está uma lição. Uma pessoa pensa que tirou o fermento todo e depois ainda vê mais fermento em casa. Isso acontece. E por isso, em primeiro lugar, é a preparação espiritual. Em segundo lugar, eu pus um artigo no site com, vocês podem ver, que intitulado Procurando Fermento. Vocês podem fazer a busca na caixinha de busca, na parte direita de cima do site, e fazer fermento, e logo aí buscam fermento, ou podem fazer
buscarem temas e procurar na secção dos feriados ou os dias santos, procurar os dias dos paisasmos, e aí verão este artigo acerca de procurando o fermento e como o que é o fermento, o que tem levedura e o que não tem levedura, quais são os agentes de fermentação e não, está no site para vocês verem. E então vocês podem fazer assim um projeto familiar, ajudar as esposas e as crianças a limpar o carro, a limpar a garagem, a limpar com o aspirador, a limpar a casa. E não se esqueçam de tirar o fermento do aspirador de pó também. Vocês fazem isso e ajudam uns aos outros. Há dois extremos aqui que precisamos ter cuidado. Um é das pessoas fazerem uma preparação física tão forte que estão estouradas, e outras é que não fazem esforço nenhum. É importante fazer um esforço, uma coisa equilibrada, de balanço, de ajudar aqueles que estão doentes, aqueles que estão deficientes, aqueles que estão à espera de bebê, os idosos, ajudar a esses. E por outro lado, se você vive numa casa em que só uma pessoa está na igreja, a outra não, só uma pessoa quer guardar os dias de paisasmos, a outra não, então respeitam essa outra pessoa, porque não foi chamada, ainda não foi convertida, então a uma certa área onde vocês vivem, no seu quarto, ou coisa assim, nessa área, vocês então mantêm essa área sem fermento. E está claro, não vão impor isso em outra pessoa, porque só vai causar problemas no seu matrimónio, na sua família, e por isso não é a intenção que Deus quer. Também você pode cozinhar alguns pães sem fermento, você pode ter cuidado a ver o que você compra, até alguns matezós que você possa comprar têm fermento, por isso precisam de ver os ingredientes com cuidado, para que não tenham fermento. Por isso, no site também, nessa secção, dei alguns exemplos de fazer algumas receitas de como fazer pão sem fermento, e vocês podem ir lá buscar e ver. Queridos irmãos, Deus ordenou as suas festas para nos ensinar lições espirituais do seu plano de salvação. Que o seu plano de salvação começa com a morte do Salvador Jesus Cristo para nos salvar, para nos abrir as portas da salvação, tal como os dias santos começam com o exemplo físico do Cordeiro Pascal. Tiveram que sair do Egito, simbólico de nós sairmos do pecado. Temos que ter os paisasmos, isto é, viver sem pecado. Depois, os dias santos continuam com o dia de Pentecostes, que representa mais tarde a vinda do Espírito Santo, que é o poder de Deus para nos ajudar a observar e a fazer as coisas, a viver uma vida santa, porque somos santos através da santificação do Espírito. E precisamos dessa ajuda, desse poder suficiente, porque por nós próprios não o conseguimos fazer. Vimos hoje que Jesus Cristo observou a Páscoa no dia correto, na noite em que foi traído. Foi quando ele observou, e é quando nós também devemos observar. Ele nos deu novos símbolos do pão e do vinho. E tal como o batismo, que é uma ação física, ele nos dá coisas físicas que nos dão ensinos espirituais. A Páscoa do Novo Testamento tem símbolos físicos que nos dão lições espirituais. Por exemplo, o lava-pés, o pão e o vinho. Igualmente, os dias dos paisasmos nos recordam como é difícil tirar o pecado da nossa vida e como temos de ser diligentes a tirar o pecado da nossa vida, tal como é difícil e diligente tirar o fermento das nossas casas. E por isso temos de tirar o pecado das nossas vidas. Queridos irmãos, precisamos de ter cuidado que nos preparemos corretamente para observar a Páscoa e os dias asmos. Precisamos, em primeiro lugar, de o fazer espiritualmente. E por isso eu dei um sermão já há um mês atrás, para vocês começarem essa preparação espiritual em boa antecedência. Mas agora é tempo de começarem a preparação física também. Mas lembrem-se que tanto o físico como o espiritual são importantes, porque o físico é uma lição do espiritual. São parte de nos revelar, de nos ajudar a entender o plano de salvação de Deus, que Ele
vai ser concluído com a vinda de Cristo à Terra, para salvar a Terra e para salvar as pessoas deste mundo, salvar a humanidade inteira. Graças a Deus pelo seu plano de salvação que nos dá esperança. Graças a Deus pelo seu amor de morrer por nós. Graças a Deus, porque Ele amou tanto a nós que Ele quer compartilhar conosco felicidade eterna, alegria e paz.